Composição de funções. Aqui a gente vai considerar mais alguns exemplos. Seja f de x dada por raiz de x e g de x, função cuja lei é x2 menos 1. Então a questão aqui que a gente propõe é: determine, caso existam, as compostas f composta com f, f composta com a g, g composta com a f e a g composta com a g. Então aqui, inicialmente, nós vemos que o domínio da f consiste no intervalo fechado em zero mais infinito, e o domínio da g reais. Então vamos iniciar com f composta com a f. A gente aqui, usando a definição de composta, nós vemos que f composta com f calculada em x, por definição, é f calculado em f de x. E neste caso, como a f associada a um x, ele dá a raiz de x, a f calculada em f de x me dá raiz de f de x. Então, f calculada em f de x é a raiz do argumento, nesse caso, f de x. Mas f de x é a raiz de x, então isso fica raiz de x, ou seja, raiz quarta de x. Aqui, quando a gente vê essa lei, ou seja, f composta com f calculado em x nos dá raiz quarta de x, isso aqui, para estar bem definido, obriga que se tenha x maior ou igual que zero. Agora, a gente lembra que o domínio da função composta, nesse caso f composta com f, sempre vai estar contido no domínio dessa primeira função que aparece atuando no x, ou seja, nesse caso, o domínio de f composta com f tem que estar contida no domínio da f. Ora, mas o domínio da f, nesse exemplo, a gente viu, ele é intervalo fechado em zero e infinito. Ou seja, essa faixa de valores x maior ou igual que zero, ou seja, na verdade aqui você também está com um intervalo fechado em zero até mais infinito. Então, nós observamos que essa regra, raiz quarta de x, ela é satisfeita para todo x nesse intervalo fechado em zero mais infinito. Em particular, essa faixa de valores, então ela pode ser tomada como sendo o domínio da f composta com f, ou seja, a conclusão que a gente chega aqui é que f composta com f é uma função cuja regra é dada dessa forma aqui, ou seja, f composta com f calculado em x é raiz quarta de x, e o domínio de f composta com f é o intervalo fechado em zero, infinito. Vamos agora considerar f composta com a g. F composta com a g calculada em x, por definição é f da g de x. A f calculada em x nos dá raiz de x. A f calculada em g de x, então, nos dá raiz de g de x. Mas g de x é x2 menos 1. Então, f composta com g
calculado em x nos dá raiz quadrada de x2 menos 1. Essa regra, que consiste em tomar a raiz quadrada de x2 menos 1, ela estará bem definida se tivermos x2 menos 1 maior ou igual que zero. Aqui lembrando que x2 menos 1, a função do segundo grau, tem raízes em menos 1 e 1. Aqui a concavidade é para cima, então ela teria esse aspecto aqui. Então aqui ela seria 0 em menos 1 e também em valor 0 em 1. Positiva aqui, negativo, positivo, conforme esse desenho mostra. Ou seja, essa faixa aqui, ou seja, x2 menos 1 será maior ou igual que 0 para x menor ou igual que menos 1 ou x maior ou igual que 1. Agora, a gente nota que o domínio de f composta com a g tem que ser um subconjunto do domínio da g. Primeira função que aparece, a gente calcula a g e depois a f. Então, o domínio da f composta com a g é um subconjunto do domínio da g. Agora, o domínio da g é reais. E é claro que essa faixa de valores x menor ou igual que menos 1 ou x maior ou igual que 1, ela é um subconjunto dos reais. Então, eu posso tomar essa faixa de valores aqui como domínio da f composta com a g. Ou seja, f composta com a g é uma função cuja lei é a raiz quadrada de x2 menos 1 e o domínio é o intervalo menos infinito, menos 1, união 1 mais infinito. Vamos agora analisar g composta com a f. Por definição, g composta com a f calculada em x é a g calculada em f de x. G de x é x2 menos 1. Então, g calculada em f de x é f de x ao quadrado menos 1. Mas f de x é raiz de x. Então, a gente tem raiz de x ao quadrado menos 1. E raiz de x ao quadrado nos dá x menos 1. Então, se você olha essa quantidade x menos 1, essa expressão, isso aqui está definido para todo x real. Ora, o domínio de g composto com f está contido no domínio da f. Mas o domínio da f aqui, ele é fechado em 0 mais infinito. Nós vemos então que aqui a composta de g com f, dada pela lei x menos 1, a princípio, poderia ser calculada para todo x real. Contudo, os valores de x que a gente utiliza para calcular essa composta, eles têm que estar no domínio da f. A gente vê claramente isso aqui. Então, isso acaba nos restringindo o domínio da composta a ser uma faixa menor do que a princípio a gente tinha verificado aqui, x real. Ou seja, o domínio da composta, nesse caso, não é reais, mas ela é o domínio da f, ou seja, a gente restringiu o domínio. Então, continuando aqui, g composta com a f calculada em x, essa função tem por regra x menos 1. E o domínio acaba sendo intervalo 0 mais infinito.
E agora a gente falta analisar G composta com a G. A regra que define essa função G calculado em G de x é G de x ao quadrado menos 1, que nos dá G de x é x2 menos 1, então x2 menos 1 ao quadrado menos 1. Desenvolvendo isso aqui, se a gente quiser, pode escrever como x4 menos 2x2. Aqui vai ficar 1 menos 1 dá 0. Então, x4 menos 2x2. E o domínio da composta, como a gente sabe, tem que ser um subconjunto do domínio da primeira função que aparece aqui, ou seja, da G, que é reais. Ou seja, essa quantidade que aparece aqui, definindo essa regra, está definida para todo x real. Logo, o domínio da composta pode ser tomado como reais, porque vai estar satisfazendo essa inclusão aqui. A composta de G com G tem em regra a expressão x4 menos 2x2 e tem por domínio reais.